aí, pessoal. Só esperar um pouquinho aqui. Apareceu uma galera. Gente, eu vou demorar muito não. Vou começar já a falar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu conheço. Meu nome é Milton e eu falo diariamente um pouquinho sobre como eu tenho aprendido a lidar com o TDAH. Todos os dias eu tento postar alguma coisa, falar um pouquinho sobre esse assunto. E agora eu estou fazendo um deslocamento de um lugar para o outro e veio algumas coisas na minha mente que eu resolvi registrar aqui, deixar salvo no GTV e que depois eu subo para o YouTube também. Enfim, são algumas coisas que quem tem o TDAH lidam diariamente. E eu acho importante relatar isso para poder outras pessoas verem e aprenderem também a lidar com isso. Eu estou passando pelo processo de conseguir a medicação. A medicação ela é bem cara, sabe? E não é fácil conseguir a medicação psiquiátrica pelo governo. Só que eu tenho seguido um passo a passo e as coisas têm fluído, têm dado bem certo. Só que agora eu entendo porque a maioria das pessoas não conseguem a medicação para fazer os seus tratamentos, porque realmente tem muitos entraves. Mas esses entraves são simplesmente a falta de informação. Então, por exemplo, quando eu comecei a tratar o TDAH em dezembro de 2019, minha vida mudou completamente, mas eu iniciei o tratamento com a medicação psiquiátrica e melhorei completamente. E algumas coisas que eu tenho feito têm melhorado, eu tenho falado para as outras pessoas têm colocado em prática e têm melhorado. Com esse objetivo, eu abri um grupo no Telegram, já tem um pouco mais de 20 pessoas, já tem uma galerinha me seguindo no Instagram e tenho subido alguns vídeos para o YouTube e as pessoas geralmente assistem essas informações e dão feedbacks. Então, diariamente eu recebo feedbacks, feedbacks tais como: poxa, se você tivesse subido um vídeo desse, se eu tivesse visto uma informação como essa 3 meses atrás, eu poderia ter ajudado uma pessoa, um amigo meu próximo a não ter cometido suicídio. Então, é um tipo de feedback como esse que me incentiva muito a continuar falando sobre esse assunto. Alguns feedbacks também são bem interessantes. Tem uma certa pessoa com assim, já maior de idade, está numa fase que tem que tomar decisões importantes da vida e tem feito tratamento há muitos anos e não consegue um diagnóstico, um ponto de equilíbrio. Por causa de algumas informações, alguns vídeos que eu gravei aqui, a família criou uma empatia para poder analisar melhor a situação, e o processo de estar junto de pessoas que estão passando por um processo de tratamento como esse fez com que a família mudasse as táticas e, pelo que eu estou vendo, tem mudado a rotina deles e tem ajudado eles a mudarem as ações e assim conseguirem novos resultados. Eu achei bem interessante. Para quem ia desde a infância em profissionais da psicologia, psiquiatria, agora eles começaram a arrumar para o lado da neurologia. Então assim, estão despertando um pouquinho das informações que eu tenho gravado aqui, subido e passado para algumas pessoas, tem despertado mudança nelas e elas estão conseguindo a medicação, elas estão conseguindo um tratamento ou um diagnóstico. Então é extremamente importante fazer isso. Mas eu estou vindo aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma coisa que eu achei interessante, que eu voltei lá atrás na mente, vendo um filme do Yuri ontem. Esse Yuri, ele tem o TDAH, ele tem um programa que ajuda pessoas com TDAH a lidarem com isso. E ele falou sobre uma coisa, sobre algumas decisões que a gente tomou lá no passado, principalmente o TDAH, que ele é extremamente impulsivo, hiperativo e impulsivo. Então, o Yuri falou sobre um relacionamento que ele teve no passado, no qual ele ficava julgando essa namorada dele, não por quem ela era, mas por outros relacionamentos que ele teve. E essa namorada dele falava pra ele, falava assim: cara, mas eu não sou essas outras namoradas, eu sou diferente e tal. Mas ele batia muito nessa tecla. E assistindo esse vídeo dele ontem me fez relembrar muitas coisas, no qual o TDAH me atrapalhou muito nos meus relacionamentos. Então assim, quando eu tive o diagnóstico de TDAH, comecei o tratamento, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu me vi tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. O que estava falando no livro, nos livros, na literatura que eu tenho lido sobre isso,
é que bate completamente com as minhas características. E é interessante que quando a gente começa o tratamento, tudo muda. Eu virei outra pessoa, destravei um monte de coisas, a minha vida financeira tá começando a guinar, tá começando a ficar organizada. A vida financeira também do meu pai vai começar a entrar na linha. Então, assim, as decisões são mais assertivas, não mais são emocionais. Tem uma gama de coisas que a gente muda. E esse fator relacionamento é extremamente interessante, porque principalmente quando você trata o TDAH e fica bem da mente, você começa a ver que o TDAH te leva muito para o lado emocional. E eu comecei a ver a mesma coisa que o Yuri, que é o cara que dá o treinamento para quem tem o TDAH e ajuda as pessoas a lidarem com isso. O Yuri fala justamente assim, que o TDAH atrapalhou muito a vida amorosa dele. E quando eu olho para trás e vejo quais foram os motivos nos quais eu comecei alguns relacionamentos, namoro, inclusive meu casamento, eu casei, eu tinha 19 anos de idade. Então o casamento ele veio por causa de algumas situações que aconteceram na minha vida. Então, alguns relacionamentos e casamentos que eu tive há muito tempo atrás foram praticamente baseados em situações emocionais levados pelo TDAH. Eu não estou falando isso de hoje, porque eu comecei o tratamento do TDAH foi em dezembro do ano passado. Então, de dezembro até maio, a minha cabeça estava extremamente voltada com a medicação, então eu estava bem equilibrado, as minhas decisões estavam mais voltadas para o equilíbrio. E de maio para cá, o medicamento começou a ter uma queda e eu eu já sabia, a minha psiquiatra já tinha falado, que era extremamente necessário fazer atividade física, alimentação, tinha um monte de outras coisas que tinham que se alinhar para ter um benefício no tratamento para o TDAH. Mas onde eu quero chegar com toda essa informação? Eu quero falar o seguinte, eu quero que as pessoas entendam que você é uma pessoa antes de tratar esse problema e você passa a ser outra pessoa depois do tratamento. Então muitas escolhas, principalmente relacionamentos, quando eu falo relacionamentos, não estou falando de relacionamento só amoroso não, interpessoal com as pessoas, mudam completamente. Então é algo bem interessante. Quando o Yuri falou desse caso dele, eu lembrei de um monte de coisa lá para trás, relacionamentos, casamentos que iniciam e terminam porque o cônjuge não aguenta os sintomas do TDAH no seu cônjuge. Então assim, tem duas opções. Se você está casado, descobrir um transtorno como o TDAH, cara, tem que tratar. Se não tratar, tem uma chance muito grande do seu cônjuge te deixar. Se seu cônjuge tem, cara, pega na mão dele, leva no psiquiatra, leva no médico, no clínico geral, no PSF, começa a tratar, porque tem tratamento, a pessoa melhora. E, gente, é fato, não adianta a gente ficar pensando ou ficar julgando as pessoas pelas atitudes dela, achando que aquela atitude é porque a pessoa tem aquele tipo de índole. Não é. Só sente na pele, só as pessoas que têm esses tipos de problemas que têm condições de falar para você a realidade. Minhas decisões eram tomadas na emoção e não era culpa minha, gente. Não era culpa minha, nunca foi. Agora estudando sobre o assunto, eu li uma matéria da Despertar de 22 de fevereiro de 97. Se eu não me engano, das páginas 3 até a página 9 ou 10. Fala sobre o DHDA, que é a sigla em inglês sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E essa Despertar, ela destrincha muito bem como que é a realidade da vida de quem tem esse problema. E o fato é que está aí. Tem um monte de livros que falam sobre o assunto, então é interessante pesquisar e saber que tem tratamento, tem como lidar com isso. Então o recado que eu quero deixar para vocês, que talvez se identificam um pouco com os sintomas do TDAH, é que o TDAH tem tratamento, tem como a pessoa mudar, tem como melhorar. Se vocês se identificam com sintomas isolados, todos esses sintomas isolados também têm condição de fazer tratamento e melhorar. Mas tem que pesquisar, tem que correr atrás. E, inclusive, quem tem essas dificuldades, esses transtornos, uma dificuldade que você tem para a psicologia, para a psiquiatria, é chamada de transtorno, tá? Existe um tabu muito grande quando se fala que a pessoa tem um problema psicológico, ou neurológico, ou psiquiátrico. Então tem um tabu muito grande em cima disso, mas deixa eu te explicar. Se você tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, às vezes você fala assim, porque eu sou tímido e tal. Não é.
Isso é um problema de neurotransmissores, é um problema físico-químico do seu cérebro. Tem como você tratar isso, tudo isso. Eu era uma pessoa comunicativa, mas isso doía muito em mim, isso me atrapalhava muito. Eu sempre me comuniquei muito. E depois do tratamento eu destravei isso. Então eu tenho ajudado pessoas nesse sentido. E o meu objetivo tem sido hoje fazer isso. Trilhar esse caminho, registrar e daqui a algum tempo lançar um livro falando sobre esse assunto. Eu já iniciei esse projeto. E já tem algumas pessoas me auxiliando nesse sentido. Eu pensei que o caminhão de lixo ia bater em mim aqui. Ele veio no rumo, foi bateu. Vamos lá. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é essa, gente. Problemas de relacionamento, algumas decisões que às vezes nós tomamos lá atrás, né? Que a gente olha para trás, muitas vezes não estão relacionadas à índole da pessoa, e sim relacionado à parte físico-química do funcionamento cerebral dela. Então é importante tratar sim qualquer tipo de transtorno que você identificar na sua mente. E aí logo a gente vai estar lançando alguma coisa para poder ajudar as pessoas a encaixarem, a seguirem esse caminho, montarem esse quebra-cabeça e ficarem bem. Tá? Então eu vim falar isso, que eu comecei a meditar um monte de coisas na minha vida, e lá no passado eu vi, principalmente lá aos meus 19 anos, quando eu me casei, que realmente me fez meditar que realmente o casamento lá atrás, ele começou da maneira errada, mas não foi porque eu quis, foi por causa desse transtorno. E é tão bom você poder olhar para trás e ver que você amadureceu nesse sentido e falar, cara, eu não tenho compromisso com o erro, não tenho mais compromisso com o erro, errei, foi lá atrás, isso passou, acabou. Então é ver o de hoje em diante. Então de hoje para frente, agora fazendo tratamento, melhorei. E agora estou procurando assim ajudar outras pessoas a também seguirem esse mesmo caminho. Minha mensagem de hoje é essa, gente. Todas as escolhas, principalmente as mais importantes da vida, que envolvem você seguir um padrão de vida dentro de princípios, que envolvem relacionamentos, casamento, que é uma decisão extremamente importante na vida de todas as pessoas. É extremamente necessário você cuidar do seu lado psicológico, porque quando você cuida disso, você consegue ter uma força de decisão mais assertiva em todas as suas atitudes, suas tomadas de decisão no dia a dia. E é isso aí, gente, minha dica é essa. Sentiu que está tendo alguma dificuldade relacionado às suas tomadas de decisão, primeiro, se esforce em andar pelos princípios. Os princípios da Bíblia são os guias, né? O que te ajuda, te guia a poder conseguir tomar boas decisões na vida. Sentiu que está tendo muita dificuldade? Procure-se um apoio psicológico. Tem pessoas à sua volta que estão capacitadas para te ajudar, inclusive profissionais, psicologia, psiquiatria, enfim. Não hesite em procurar ajuda. Converse com as pessoas mais próximas de você que estão ao seu lado. Tente se identificar com alguma coisa, então leia, pesquise. De preferência, quem tem o TDAH, que tem uma dificuldade extremamente grande em manter a concentração, em ler algum assunto e compreender isso, eu falo, abra a mente da sua família. Coloque quem está próximo de você, de preferência alguém da família, para pesquisar sobre assuntos que vão poder te ajudar a resolver esse problema. E é isso, gente. Não tem compromisso com erro. Errou, corrige e bola para frente. Bola para frente. É isso aí, gente. Um abraço. Conforme forem passando os dias, logo eu vou lançar aqui uma série de vídeos falando sobre como eu estou fazendo para conseguir a medicação. É uma medicação cara, então, assim, 28 cápsulas, R$304, então é uma grana pesada. E eu tô passando passo a passo, ó. Um processinho aqui, tá cheio de papel, receita, laudo. E eu tava falando pro pessoal ir lá no Secretaria Municipal da Saúde para conseguir essa medicação. Existem casos e casos, e no final eu vou conseguir criar um e-book dando as instruções específicas para cada um saber como fazer. Mas, gente, não é impossível, é um pouquinho complicado, mas quando a gente consegue obter a informação, o conhecimento correto, a gente consegue a medicação com tranquilidade. Basta ter um pouquinho de força de vontade e tendo o apoio de quem está por perto para poder ajudar, você consegue. É isso aí, gente.
Vou voltar a tentar ter a rotina de todos os dias falar um pouquinho sobre esse assunto e soltar um pouco das dicas que eu tenho seguido, o que eu tenho feito para poder conseguir equilibrar esse problema, esse transtorno que inferniza a vida da gente, que é o TDAH. Mas meu objetivo é esse, ajudar outras pessoas. E vamos lá, galera, um abraço, obrigado aí. Espero que eu tenha talvez ajudado algumas pessoas a raciocinar sobre esse assunto também. Até mais.